pessoal, eu sou Ícaro Silva, né? E estou fazendo as leituras e comentários acerca do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, certo? Então, a gente está quase finalizando já a primeira parte do livro, né? Como eu já mencionei em outros vídeos, né? O livro é dividido em 6 partes, né? Cada parte tem determinados capítulos, determinados livros, e cada livro tem uma quantidade de capítulos, certo? Então, essa primeira parte está dividida em 6 livros, ou pode-se dizer livretos também, né? E, e a gente está no livro 6, né? Vamos falar agora sobre o livro 6, que se trata sobre da consequência dos princípios relacionado à simplicidade das leis civis e criminais, as formas de julgamentos e determinação de penas, certo? Pois bem, o livro 6 ele está dividido em 19 capítulos, certo? E desses 19 eu vou falar apenas sobre 10. Né? Eu estou fazendo um fichamento, desse fichamento eu vou citando algumas coisas mais importantes, né? E tentando fazer comentários sobre, né? É claro que é praticamente uma leitura muito por cima, né? Por isso que eu estou falando de coisas mais interessantes, mais importantes, né, do livro, porque se eu for mencionar tudo aí fica muito extenso, né, e ficaria difícil pra gente. Então, o livro 6 ele se trata das consequências dos princípios em relação à simplicidade das leis civis e criminais, né, das formas de julgamento e da determinação das penas, certo? Então, o primeiro capítulo ele está relacionado à simplicidade das leis civis e dos governos. O segundo já está relacionado à simplicidade das leis criminais dos governos, certo? Então, aqui ele está querendo fazer uma reflexão da relação entre as consequências, né, que pode acontecer das leis civis e criminais, né? Como ele vai mencionar futuramente, né? Que uma pena não pode ser abusiva, né? Então isso, de certo modo, é uma consequência que pode até tirar o direito da própria vida, né? As formas de julgamento tem que ter um modo de julgar, né? Aquela questão que julgar todo mundo julga, né? Mas saber julgar, né, no momento certo para a pessoa certa, né? Isso é difícil, né? Então, o governo monárquico, né, ele tem os tribunais, né, para tomar as decisões, certo? E essas decisões, de hoje, elas têm que ser baseadas numa lei, certo? Uma lei, um depósito de leis, como ele já mencionou, que um depósito de leis pode ser considerado como uma constituição, entende? Então, as decisões que são tomadas nos tribunais, elas não devem ser decisões diferentes das decisões de amanhã, entende? Então, para que a lei todo dia não se altere, então é preciso haver uma lei que ela dentro de um tempo e espaço, né? Isso aqui é possível ver também até em direito constitucional, em direito penal, né? Que sempre fala sobre essa questão da lei que deve ter um tempo e espaço para determinada lei, né? Então, aqui a propriedade e a vida, elas são assegurados e fixados na Constituição, certo? Então, que a propriedade também, a vida pode ser considerada como propriedade daquela pessoa, entende? Então, a justiça vai se decidir sobre a vida, certo? Sobre os bens e a honra. Né? Então, diferentemente, aqui na monarquia, ela vai decidir sobre os bens de uma certa pessoa e sobre a honra daquela pessoa, entende? Por que a honra? Porque a honra é o princípio, né? É a mola da monarquia, entende? Que nem a gente pode relembrar que
A mola da monarquia é a honra, né? A virtude ela está na república, né? A virtude é mais considerada na democracia do que na monarquia. E no estado despótico, outro tipo de governo, o que é considerado aqui é o temor, entende? Que é a mola desse tipo de governo, né? Então, aí ele vai dizer aqui, né, que a delicadeza do juiz, ela cresce conforme o caso, né? A que lhe seja confiado a fazer o julgamento. Então, é como se fosse uma coisa, tem que ser maleável, sabe? Não empregar o mesmo juízo, né, em todas as causas, né? Então, essa delicadeza que ele diz é como se fosse uma sensibilidade que deve ter, uma sensibilidade para cada tipo de caso, né? Para você poder ver cada caso como cada caso, né? Aquela questão é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? A gente pode ver semelhança entre os casos, né? Mas tem que haver essa delicadeza, né? Para poder julgar os casos conforme eles demandam, entende? Que nem eu vou mencionar aqui algum exemplo futuramente aqui na segunda parte, né? Que é dos outros capítulos, certo? Então, o que é que vai julgar aqui? O julgamento aqui, a justiça, ela é feita conforme a distinção da posição social, a origem de condição, né? E acarreta também da natureza dos bens, né? Então, as leis relativas à constituição desse Estado, né, podem ser aumentados, né, o número dessas distinções, né? Ele vai falar acerca de uns bens, tipo de bens que pode ser julgados, certo? Então, a justiça aqui, né, vou falar primeiro aqui os tipos de bens, certo? Os bens são os próprios, adquiridos e conquistados, os datais, né, parafernais, paternais ou maternais, né, móveis de várias espécies, né, livres, substituídos, de linhagem ou nobres, né, de plebeus, né, pode ser rendas fundiárias constituídas ou constituídas em dinheiro, certo? Então, o juízo vai ser conforme cada tipo desse bem aqui, cada tipo de bem, certo? Aí ele vai dizer que cada bem desse, para cada juízo, deve ter as suas regras, certo? Então, pessoal, aqui ele vai fazer a distinção de um monarca para o déspota, né? Que o monarca, ele conhece cada uma de suas províncias, que pode estabelecer diversas leis ou tolerar diferentes costumes. Já o déspota nada conhece e não pode ter atenção com nada, né? Ele deve ter uma postura geral e uma vontade rígida em toda parte, né? Pois bem, para finalizar esse primeiro capítulo, né? Montesquieu vai dizer o seguinte, que nos governos em que há necessariamente distinções entre as pessoas, deve haver privilégios, né? Porém, esse privilégio diminui a simplicidade e causa mil exceções. Essa simplicidade de que ele está falando, a gente pode até relembrar do que já foi mencionado em outros vídeos, que uma sociedade simples, né, essa tende a criar melhores costumes, né, e esses costumes serem repassados, né? Como ele já mencionou, se não me engano foi no livro passado que eu mencionei, que ele fala que deve-se recorrer sempre às máximas antigas, né? Mas as máximas das comunidades simples, pois, apesar dos pesares, mesmo assim, essas comunidades se desenvolveram, né? Diferentemente dos governos despóticos, onde haviam guerras, mas não criavam nada, né? Onde tudo era nada no despotismo, né? Então, aqui a maioria das ações, Montesquieu vai dizer que a maioria das ações morais que não são senão, né, as vontades do pai, do marido, do amo, são acertados com eles e não pelos magistrados, né? Então aqui a gente vê
um patriarcalismo, né? Onde as vontades morais são decididas pelo marido, né? E, por fim, ele vai dizer que o despotismo basta em si mesmo, né? Ele vai dizer que tudo é vazio ao seu redor. Já é diferente da monarquia, entende? Porque na monarquia tem os tribunais, aqui já não tem, entende? Não há leis civis, né? Ou raramente há, sobre os dotes e as vantagens das mulheres, né? Em casamentos contraídos, né? Com jovens escravos, né? Então, em outro pode-se dizer que não há direitos civis, né? Para jovens que contraem casamentos com escravos, né? Aqui, né, aqui a gente pode até relembrar para quem gosta de série, né? Tem uma série chamada Vikings que vai dizer muito bem sobre, pode-se dizer, a gente pode fazer uma comparação sobre o despotismo, né? Despotismo, né, onde Ragnarok é o príncipe, né? Ragnar, se não me engano o nome, não lembro bem, que é o principal, né? Que vai dizer muito bem que, se você for perceber, para quem já assistiu a série vai lembrar muito bem, que para onde o príncipe ia, né? Todos o acompanhavam, né? Então ali era um império, fosse um império isolado, né? Então havia guerras ali daquela comunidade de Ragnar, do príncipe, com outras comunidades, ou seja, com outros príncipes, entende? Então aqui eu vou falar um pouco sobre isso aqui futuramente também, né? Então aqui finaliza o capítulo 1, certo? Já o capítulo 2 se trata da simplicidade das leis criminais nos diversos governos, né? Vai falar um pouco sobre a formalidade que a justiça tem, né? Com o cidadão, certo? Então Montesquieu vai dizer o seguinte: se examinardes as formalidades da justiça que tange a dificuldade que um cidadão tem para recuperar o seu bem ou para obter uma satisfação por um ultraje, né? Ele vai dizer, sem dúvida, irá achar uma certa dificuldade, né? Se considerardes a relação que tem com a liberdade e segurança dos cidadãos, né, não raro os considerareis poucos demais. Né, e vereis que as dificuldades, despesas, né, as demoras, os próprios perigos da justiça são o preço que cada cidadão paga pela liberdade. O que é que ele quer dizer aqui? É que as despesas, as demoras, ou pode-se dizer a burocracia, entende? Para se recuperar um bem ou para buscar um direito, né? Fazer valer o seu direito. Então, o preço que se paga para fazer valer o direito, né? Em outras palavras, é a burocracia que se tem, né? Para a aquisição desse direito, né? Então, seria muito mais perigoso ter ali as paixões dos queixosos, né? Então, nessas dificuldades aqui, nessa burocracia, ele vai dizer que as paixões dos queixosos, né? O que são esses, né? As tais paixões supõem, né, o desejo ardente de obter justiça, o ódio e uma atividade incessante da mente, né? Então, esses queixosos é aqueles que querem sempre valer, sempre estão ali, pode até supor-se um certo fundamentalismo, né? Um fanatismo em querer a todo momento impor-se, fazer essa busca incessante pela justiça, que de tal modo, sem a moderação, surge o ódio, né? Como ele vai dizer anteriormente, que a busca de igualdade tem que ser moderada, para que se for uma busca desmedida, né, então pode surgir o ódio, entende? Pela busca da própria igualdade, né? E pode surgir até a desigualdade por conta do equilíbrio que se tem dessa busca, entende? Como ele está se baseando muito, eu diria, em Aristóteles, né?
Aristóteles ele vai falar muito sobre o meio termo das coisas, né? A moderação das coisas, né? Nem o excesso nem a falta. Aí Montesquieu vai dar continuidade, né? Tudo isso deve ser evitado, né, num governo em que não se deve ter outro sentimento senão o temor, e que tudo leva subitamente e sem que possa prever as evoluções, né? Então, as paixões dos queixosos, né, pode surgir revoluções, né? Então ele vai dizer, ó, um estado moderado, né, tem consideração pelo o último dos cidadãos, né? Aqui você já deve até pegar a distinção do estado moderado para o despotismo, né? O despotismo, a única coisa que deve ser mais relevante aí, a educação é voltada para o temor, né? E como não há leis, a lei que existe lá são os costumes, ou seja, as vontades do príncipe, entende? Então, no estado moderado você vai ver o quê? Que deve ter uma consideração pelo último dos cidadãos. Então você já vê que a cidadania, né, deve ser, ser respeitada, a busca pela preservação da vida do cidadão, né? Então, outra coisa seria, não lhe tiram a honra, né, e bem sem um longo exame. Então, aqui já está bem explícito, né, que não vão lhe tirar nada de forma injusta, né, sem um longo exame. Outro ponto que ele vai citar no estado moderado aqui: só lhe tiram a vida quando a própria pátria o ataca. Ou pode-se dizer em estado de guerra, alguma coisa relacionada a isso, né? Aí ele vai dizer o seguinte: e só ataca deixando-lhe os meios de defesa, entende? Então, só vai lhe tirar a vida, né, quando a própria pátria o ataca, mas ela lhe deixa os meios, lhe fornece os meios de modo de defesa. Aqui pode até se dizer a legítima defesa, né, que tem no direito. E para finalizar aqui, uma frase dele, do livro mesmo: os homens são todos iguais no governo republicano, né? São iguais no despotismo, só que no primeiro porque os homens são tudo, e no segundo porque são nada. O que é que ele quer dizer? Então, no governo republicano, ou seja, na democracia e na aristocracia, né, os homens são todos iguais, né? São todos iguais, né? Porque é considerado, tem uma consideração até o último dos cidadãos, como ele menciona, né? E já no despotismo, que não há essa cidadania, porque a cidadania é uma coisa desenvolvida, né, pela lei, pensada em lei, né? E como não há uma lei no despotismo, o que há uma vontade, então não há cidadania. Então, no despotismo, né, não tem essa questão de ter consideração pela até o último dos cidadãos, né? Pois pronto. Aqui se finaliza o capítulo 2, né? Então aqui vamos dar início aqui ao capítulo 3, que se trata em que governos e em que casos deve se julgar, né, segundo o texto preciso da lei, certo? No capítulo 3, né, que se trata o julgamento, né, ou seja, pode dizer, levar o julgamento ao pé da letra da lei, né? Montesquieu vai dar início falando o seguinte: quanto mais o governo se aproxima da república, né, mais rígida se torna a maneira de julgar. Aí você deve se perguntar por quê, né? Porque há leis, pode-se dizer, né? Porque na república é onde vai haver mais leis, né? Leis estabelecidas, leis escritas e tudo mais, certo? Então, a lei, não que ela amarre o cidadão. Na verdade, a lei ela torna uma pessoa, né, daquele estado selvagem como um cidadão. Traz do estado selvagem, desloca do estado de natureza para o estado de sociedade, torna-o um cidadão, né? Aí ele vai dizer que há uma maneira mais rígida. Essa rigidez é porque
há várias leis, entende? Então, para civilizar ou para contornar o cidadão a manter-se em sociedade, é necessária essa rigidez, certo? Só que essa rigidez a gente deve pensar por outro lado que ela deve ser moderada, né? Porque essa rigidez no modo de julgar, se não for moderado, então aqui já fere até o princípio de igualdade, pode-se dizer, né? E Montesquieu vai fazer a distinção aqui dos três tipos de governo, né? Então, no despotismo, onde não há leis, né, o juiz é ele próprio a regra, ou seja, o príncipe em um despotismo, ele mesmo é o juiz das próprias causas, né? E na monarquia, onde há uma lei, né, onde tal lei é precisa, o juiz a segue. Então, onde não é, ela precisa distribuir, descobrir o seu espírito. Então, a lei aqui é o príncipe, só que diferente do despotismo, aqui existem os tribunais, né? E na república, a lei está na sua própria natureza, né? Então, os juízes seguem a letra da lei aqui na república, né? E para finalizar, um capítulo curto, né? Então, não há um cidadão contra o qual se possa interpretar uma lei, quando se trata dos seus bens, honra ou vida. Não há um cidadão contra o qual se possa interpretar uma lei, né, quando se trata de seus bens, honra e vida. Você pode pensar, né, que quando não fere os bens particulares de um cidadão, então não tem cidadão algum irá interpretar a lei, né? Mas quando começa a ferir o seu direito, os seus próprios bens, né? A sua propriedade, a sua vida, então todos começam a interpretar a lei, porque para defender o que é seu, busca seu direito, né? Agora vamos falar sobre o capítulo 4, que se trata da maneira de formar os julgamentos, né? Então vai fazer algumas distinções entre a monarquia e a república. Então, na monarquia, os juízes eles se assumem como árbitros, né? Então a gente pode até pensar num futebol, onde o juiz é que julga, faz o juízo entre os jogos ali, vai dizer onde é falta e onde não é, certo? Então, os juízes aqui, eles deliberam juntos, eles trocam ideias e conciliam-se, né? Então, eles mudam-se de opinião para entrar em conformidade com os outros, entende? Então, aí, onde há opiniões numerosas, eles, em conjunto, vão reduzindo-as, né? Para entrar em conformidade e tomar a decisão. Na República, ele vai dar o exemplo de Roma e Grécia, certo? Então, os juízes não se comunicavam, então cada qual dava a sua opinião de três maneiras: absolvo, né, condeno e não me parece. Por quê? Quem é que julgava? Né? Bom, na República era o povo que julgava, né? Então, como na República, né, democracia, aristocracia, onde o poder está na mão do povo, né, lembrando a diferença da natureza de cada governo, né? A natureza do governo democrático é quando o poder soberano está nas mãos de todo o povo. A aristocracia é quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, certo? Então aqui ele vai mencionar o seguinte, né? Os romanos, né, estabeleceram a necessidade de dirigir cada caso pela ação que lhe era própria, ver cada coisa como uma coisa, certo? Distinto da outra, né? Então, definir o estado da questão, né, para que o povo tivesse diante dos olhos o conteúdo, o tema, pode dizer. Aqui, ou seja, Montesquieu está querendo dizer que foram os romanos que formularam tipos de ações, né? Um tipo de ação seria essa, definir o estado da questão, em que estado o processo se encontra, né? Então, quando você anuncia, quando você faz uma descrição do processo, então, quando o povo olha aquele processo ali, ele vai pensar, ele já vai conseguir fazer um pré-juízo, né, daquilo.
tenta ver como aparência e essência, né? Quando você mostra uma coisa para a aparência, você vai ter um juízo, né? E conforme o processo, você vai buscando a essência daquele caso, para concluir o caso, né? Então, uma das ações era essa, mostrar em que estado o caso se encontra, para que, para aquele que olhasse o caso e o estado em que ele se encontra, pudesse deliberar acerca disso, né? Então, outro tipo de ação também, né? Que os pretores, né? Fizeram outra fórmula de ação, né? Colocaram que era a boa-fé, né? Então, empregaram a boa-fé. O capítulo 5, para finalizar essa parte, essa primeira parte, ele é o quê? Em que governos o soberano pode ser o juiz, né? Antes de ler aqui, a gente já pode lembrar o que já foi dito no capítulo anterior, né? Que despotismo, né? É o juiz onde não há lei, então é o próprio príncipe no despotismo que é o próprio juiz, certo? Então, Montesquieu vai dizer o seguinte: no estado despótico, como ele diz, ó, o próprio príncipe pode julgar.